Estão todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Na unidade aqui, esse vídeo para o YouTube. A gente estamos falando aí do reino milenário de Jesus Cristo, tentando, buscando compreender a razão do reino, né, a necessidade do reino milenar, que tem aí quem diz que não faz sentido o reino, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós compreendemos que Deus traçou o plano do reino milenar de Jesus Cristo desde o princípio. Aí nós temos que olhar a Bíblia como plano de Deus, né? E dentro da Bíblia a gente vê um plano de Deus bem claro, bem escrito para cumprir todas as coisas que está escrito na Bíblia. Nada do que está na Bíblia ficará sem cumprir. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. E toda a Bíblia é palavra de Jesus Cristo. O Antigo Testamento também é palavra de Jesus Cristo, que sempre foi ele ali. Claro que o Pai está com ele em todo o tempo, mas sempre foi ele ali tratando com Israel, porque ele é o Redentor. E o Senhor dos Exércitos é o Redentor. Isaías é bem claro. O Redentor, e vários textos de Isaías está dizendo que o Redentor é o Senhor dos Exércitos. O Redentor é o Senhor de Israel, é o Deus de Israel, o Redentor. E o Redentor é a pessoa do Cristo. Então sempre foi a pessoa do Cristo, tratando desde o Antigo Testamento até agora. Veja bem, Gênesis capítulo 20, a partir do verso 1, e diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Gades e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: Eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me deste não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração, em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus, em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituírem, sabe que certamente morrerá tu e todos que é teu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, a gente tivemos aí nos vídeos anteriores, a gente falamos aí do porquê que Deus mandou passar a fio da espada todas aquelas nações ali de Canaã, da terra prometida, onde Israel tomou posse. E isso tem muita gente aí, muitas linhas de pensamento, raciocínio, criticando a Deus, até dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro, que um é mau, o outro é bom. Não, o Deus toda a vida, o Deus é o mesmo. Portanto, se não buscarmos ter um relacionamento profundo com Deus e compreendermos as revelações de Deus que está na Bíblia, jamais vamos compreender os propósitos de Deus, vamos compreender os atos, a ação de Deus. E uma coisa que eu tenho falado muito, não dá para compreender os atos da Bíblia, os atos de Deus, sem a ótica de que o homem pecou e destituídos estão todos da graça de Deus, da glória de Deus. Então, por causa do pecado, todo o ser humano foi destituído da glória de Deus. E Deus está buscando resgatar o ser humano para que ele passe a esse ser de glória para Deus novamente. Então, por isso, Deus, em muitos momentos, foi necessário ele ser duro. Então, quando nós olhamos para a questão do domínio, era necessário que Deus desse a ordem para que Israel limpasse aquela região onde Israel
ia tomar posse, para que não houvesse ali mais aquele povo que não era povo de Deus, que ia contaminar o povo de Israel. E quando a gente olhamos para a Bíblia, Deus ele tem um plano, então precisamos compreender o plano de Deus para compreendermos as ações de Deus. Se nós não compreendermos a revelação da Bíblia, que dentro da Bíblia há um plano de salvação, um plano de restauração do ser humano, jamais vamos compreender os atos de Deus. E veja bem, aqui nós vemos, né, Abimeleque aqui, rei de Gerar, né, tomando Sara como esposa e correndo o risco de ser exterminado ele e toda Gerar, né, toda aquela nação. E aí vem novamente os críticos, né, do Deus do Antigo Testamento, né, achando que o Antigo Testamento é um e o Novo é um Deus, no Novo Testamento é outro, e são o mesmo, toda a vida foi Cristo, foi o nosso Senhor, nosso Salvador, foi o Redentor, né, buscando resgatar o que havia perdido. E porque não olha, não consegue identificar o plano de Deus, a revelação de Deus dentro da Bíblia. Isso que falta um relacionamento. Veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que após o pecado, após o homem pecou, Deus deu um tempo para o homem se reerguer. Ali, pós-dilúvio ali, Deus ele não interferiu ali na humanidade, deixou a humanidade crescer, ele só ajudou. Mas a humanidade tomou rumos cruéis, rumos totalmente diferentes do que a humanidade deveria tomar. Então Deus resolveu, ele até diz que arrependeu-se de de ter feito a humanidade, ter criado a humanidade, né? Mas Noé, ali, Deus, achou graça diante de Deus. Então, por causa da graça que Deus viu em Noé, por causa do relacionamento de Noé com Deus, do comprometimento, da fidelidade de Noé com Deus, que a humanidade não foi extinta, não entrou na extinção. Mesmo Deus já tendo preparado ali a salvação da humanidade antes da fundação do mundo, que isso a gente vê bem claro, ali em Efésios e outros livros também da Bíblia. E mesmo assim Deus teve aquele momento que ele se arrependeu. Isso é bom, porque nós sabemos que Deus ele tem sentimento. Deus ele não é um ser aí automático, um biômico, né, que não tem sentimento. Deus ele tem alma, ele tem sentimento, né? E então o sentimento dele num determinado momento foi de arrepender de ter criado a humanidade. Mas devido a Noé ter um relacionamento profundo com ele, Noé acha graça diante de Deus, por isso a humanidade não foi extinta. Então Deus pega Noé, né, e toma dali o plano de salvação, de restauração a partir de Noé. Porque antes ele tinha deixado a humanidade crescer por si mesmo. Aí ele toma agora Noé, né, retoma ali o seu plano de salvação. Então a gente vê que o plano de salvação começa ali com Noé, passa por seu filho Sem, aí passa por Abraão, né, vai em toda a linhagem, né, de Noé ali, Sem, Abraão, Davi, até Cristo, que é o cabeça de todas as coisas, o cabeça do plano de Deus. Então em Cristo se cumpre todas as coisas, porque o plano de Deus, ele vem ali, vai até Cristo. E quando nós olhamos o plano de Deus, nós vemos que ele está passando por pessoas, por seres humanos. Então o plano de Deus para a restauração do ser humano é um plano vivo. É como se fosse um ser humano. E todo ser humano tem uma espinha dorsal. Então esse plano vem com essa espinha dorsal, passando ali pelos grandes homens de Deus, os pais da fé, né, os patriarcas, e chega até Cristo, que é o cabeça. Então em Cristo cumpre-se o plano de Deus, cumpre-se todas as coisas em Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. Lá em Colossenses 1:19 diz que foi do agrado de Deus que todas as coisas se congregassem nele, né?
Então ele é o cabeça de todas as coisas, ele é o cabeça da igreja. E, então todas as coisas se cumprem em Cristo, que é o cabeça. Então esse plano que Deus começou ali através de Noé, ele vem pela linha dorsal até o cabeça, que é Cristo. E, então, compreendendo aí, já dá da gente compreender os atos de Deus e as ações de Deus. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, Abimeleque, que ele toma Sara como esposa, né? E aí ele toca a espinha dorsal, ele quer tocar a espinha dorsal do plano de Deus, que é Sara e Abraão. Essa espinha dorsal. Então, quando nós temos um corpo, né, o plano de Deus, ele é um plano vivo, né? Então podemos ele como corpo, porque Cristo é a cabeça, é onde se cumpre todas as coisas nele. Mas tocar num dedo, num pé, não prejudica todo o corpo. Mas quando toca na espinha dorsal, paralisa o corpo. E ali Sara e Abraão, a espinha naquele momento, é a espinha dorsal do plano de Deus. Então não poderia ser tocado. E aí havia um compromisso entre Abraão e Sara, né, uma aliança entre eles, que eles chegassem a um lugar estranho, por causa da beleza de Sara, que ela era uma mulher muito linda, muito bonita, não dissesse que era marido e mulher, mas que fosse irmão. Porque Abraão tinha medo de ser morto por causa da beleza da sua esposa. E alguém diz, mas pastor, ele não era o pai da fé e ele teve medo? Teve, todo ser humano tem suas fraquezas e Deus conhece as fraquezas. Deus escolheu os homens para ser essa espinha dorsal do seu plano de restauração do ser humano. Desde lá antes da fundação do mundo, Deus escolheu, mas já conhecendo também a sua fé, conhecendo também suas fraquezas. Então Deus, quando ele escolheu Abraão, ele já conhecia também a fraqueza de Abraão. Assim, todo o que nos traça da vida de Abraão, a única fraqueza de Abraão era essa, ele temer, por causa da mulher ser muito linda, muito bonita, temer a sua própria vida. E isso não o tira como destaque de pai da fé. Mas então, veja bem, vamos voltar para a questão de Abimeleque. Nós olhamos, então, que Abimeleque, ele era um homem que tinha uma relação profunda com Deus, ele tinha uma comunhão profunda com Deus. E isso impediu Abimeleque de ser morto. Ele e todos os seus, e toda aquela nação ia ser morta por Deus. Por quê? Porque Abimeleque se levantou para tocar a coluna ali, dorsal, né? A espinha dorsal do plano de Deus para a restauração da humanidade. Ele queria botar em risco ali a restauração do ser humano, né? A redenção do ser humano, que passou ali pelo plano de Deus, usando os seus grandes homens, né, escolhidos por ele, indo até Cristo. Então, se Abimeleque possuísse Sara, além de contaminar Sara, Sara deixava de ser esposa de Abraão e os planos de Deus não concluía. E veja bem, Deus não tem plano B, não. O plano de Deus é único. O que aconteceu lá nos antediluvianos é porque Deus deu um tempo para o ser humano. Deus sempre faz isso. É o que Deus deu um tempo para a Igreja Católica. A Igreja Católica, mesmo depois dela ter entrado na idolatria dentro da Igreja Católica, Deus já deu tempo para a Igreja Católica. Deus sempre deu tempo para os seus se reerguerem. E assim Deus fez com Israel várias vezes, que Israel pecava, Deus dava um tempo para Israel, antes dele mandar ali castigo sobre Israel. Então veja bem, Abimeleque, ele tinha um relacionamento com Deus, e Deus falava com ele em sonhos. E aí a gente vê que Deus, ele é bem claro quando ele fala em número, né? Que a Moisés ele falava boca a boca, mas aos outros ele falava em sonhos, né? Então Deus tem aquele que fala boca a boca e tem aquele que fala em sonho. Abimeleque, ele falava com ele em sonhos. Era uma pessoa que tinha um profundo relacionamento com Deus.
E por causa desse relacionamento que ele tinha com Deus, Deus avisou ele em sonho que se ele continuasse a tomar Sara como esposa, morria ele e todos os seus. Todo o seu reino seria destruído. Então ele questiona a Deus, né? Diz, mas Senhor vai matar uma nação justa? Não foi mesmo ele, né, que é Abraão, né, que disse é minha irmã? Não foi ela que disse é meu irmão? Da sinceridade do meu coração eu fiz isso. Então Deus responde a Abimeleque, que bem sei eu que foi pela sinceridade do seu coração que tu fizeste isso. Mas pecaste contra mim. Então veja bem, Abraão, ele na verdade, ele não mentiu para Abimeleque. Por quê? Porque Sara e Abraão, eles eram irmãos por parte de mãe. E aí diz, mas pastores eram irmãos e casaram. Veja bem, não tinha isso na lei, a lei não tinha sido dada antes. A gente tem que compreender as coisas, olhar para a Bíblia e ver o tempo bíblico. Então, naquele tempo, se casava com irmãs sendo só por parte de mãe. Então, eram irmãos por parte de mãe, né, mas não por parte de pai. E então, eles casaram. E vieram se casar. Então eles não mentiram, eles realmente eram irmãos, não houve uma mentira. E esconderam o casamento. Deixaram de esclarecer que eram casados. Por causa de uma compromisso, aliança que eles já tinham feito antes. Então dissemos, somos irmãos, eles não mentiram, que eles eram irmãos. Mas o pecado não era contra Abraão e Sara. Porque ao emitir que eles eram um casal, né, eles deram oportunidade a Abimeleque de fazer o que fez. Porém, o pecado era contra Deus, que eles estavam tocando a coluna, a espinha dorsal do plano de Deus. Eles paralisariam ali o plano de Deus, e Deus não tem plano B. Quer dizer, eles interromperiam o plano de Deus ali, que era Sara e Abraão. A gente vê que Sara era estéril. Ela oferece a Agar, a sua criada, né, para Abraão ter um filho, para continuar a sua linhagem, a sua descendência. Mas Deus rejeitou, disse não. A promessa minha, de uma grande nação, é de um filho seu com Sara. Então esse era o plano de Deus, ali a espinha dorsal do plano de Deus não pode ser tocada. Então quando o Abimeleque vem e toca, né, ali ele paralisava o plano de Deus. E Deus não tem plano B. Quando o homem pecou, Deus fez um plano B, não. Deus já tinha planejado isso lá antes da fundação do mundo. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia todos os caminhos do homem, e mesmo assim ele criou o homem, porque ele não queria pessoas robóticas para servir ele. Ele queria pessoas com sentimento, servir ele com sentimento, com amor, com fidelidade, com sinceridade, e é isso que Jesus vem buscar através da sua igreja. Então a gente olhando para essas coisas, a gente compreende o plano de Deus. Então Abimeleque, ele não estava pecando contra Abraão, ele estava pecando contra Deus, porque ele estava tocando um ponto sensível do plano de Deus. Então, compreendendo essas coisas, a gente compreende os atos de Deus. Se nós não buscarmos compreender a palavra de Deus, compreender o plano de Deus, e ter um relacionamento com Deus, para ter essa revelação de Deus na nossa vida, jamais vamos compreender os atos de Deus. Então, olhando para esse sentido, compreende. É por isso que Deus me levantou para trazer para vocês esse assunto, para que vocês compreendam os atos de Deus e não vai aí
atrás aí de ideias que estão aí nas redes sociais aí, no YouTube aí tem muitos pregando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Não, é o mesmo Deus, é o Deus bom, maravilhoso, mas que o seu plano tem que se cumprir, porque é para a restauração de todo o ser humano que crê em Cristo. É para a redenção do ser humano que caiu lá quando pecou lá no Jardim do Éden. E se não olharmos pela ótica que o homem pecou e destituídos são todos da glória de Deus, não vamos compreender nunca os atos de Deus. E continuando nesse mesmo sentido aqui do plano de Deus, veja bem, número 12, 1 em diante, diz assim: e falaram Miriam e Araão contra Moisés, por causa da mulher Cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher Cusita, né? Cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? O Senhor o ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Araão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. E então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Araão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós ouvem profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, mas ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Araão para Miriam, e eis que estava leprosa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, aqui nós temos um outro caso típico, quando pessoas querem atrapalhar o plano de Deus. Aqui a gente vê que pessoas de dentro ali do convívio, de dentro do povo de Deus. Porque quando a gente vê ali Abimeleque, ele era o rei de Gerar, de outra nação. Ele não fazia parte ali Abraão ainda não tinha tido a descendência para criar uma nação, um país. Então podemos falar que era ato de um terceiro. Mas acontece também dentro do povo de Deus. Veja bem aqui Miriam e Araão, irmã de Moisés, levanta-se para insuflar contra Moisés. E aí, se Deus não tivesse logo agido, né, Deus tivesse deixado acontecer, então não tinha dúvida que eles tinham citado todo o acampamento ali de Israel contra Moisés, teria havido um motim e com certeza teria tido grandes consequências para o povo hebreu, né, que é ali de Israel. Então Deus chama ali Miriam e Abraão para resolver essa questão, para que não contaminasse, para que não se espalhasse. Porque você já pensou, se o próprio da família, a própria casa se levanta contra o líder de um povo, valei os outros de fora. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa casa, muito cuidado de ter harmonia na nossa casa, ter nossa casa compacta, harmônica em Deus, para que não insurge a divergência e haja grandes problemas na nossa casa. Então veja bem, Deus chama
e repreende Miriam e Abraão. E diz, olha, com os outros aí eu falo através de sonhos de visão, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então veja bem, eles estavam acusando Moisés porque tinha casado com uma mulher cocita, quer dizer, uma mulher de outro povo, né? Mas está falando contra uma pessoa que conversa com Deus boca a boca, que tem intimidade com Deus. Então essa é a questão, que nós precisamos de ter essa intimidade com Deus, para não ir contra o plano de Deus. Porque ele pegou aquela mulher e casou com ela, não tenha dúvida que foi com consentimento de Deus. Porque ele conversava boca a boca com Deus. E aí Miriam e Araão, né, se revolta, quer se levantar contra a liderança de Moisés, e acabam que Deus repreende a Arão e a Miriam, e Miriam, que era o estupim desse levante, fica leprosa, né? Claro, a gente vê depois, né, seguindo, que Moisés, ele intercede por Miriam e Deus cura Miriam da lepra. Ela fica ali 7 dias afastada da congregação, mas aí quando ela se torna curada, ela volta novamente para o meio da congregação. Então veja bem, o quanto é importante nós termos um relacionamento com Deus. Ali faltou a Arão e a Miriam, antes de acusarem Moisés, buscar ter compreensão de Deus, ter um relacionamento com Deus. Deus falaria com eles em visão e em sonho. E claro, não falaria boca a boca como ele falava com Moisés, mas daria revelação, daria entendimento a Miriam e Arão. Então nós precisamos ter esse cuidado de ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, para não trabalharmos contra os planos de Deus. A gente vê aí pessoas dizendo, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, não é o mesmo Deus do primeiro, aqui o Antigo Testamento, do Novo Testamento, não é o mesmo Deus da nova e eterna aliança, lá o Deus é um, o outro Deus é outro. Gente, cuidado com esses ensinos, cuidado com essas coisas. O Deus foi sempre o mesmo, ele foi sempre o Senhor dos exércitos, o Redentor, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Sempre foi ele resgatando o ser humano, sempre foi ele cuidando para que esse plano se cumpra. Então nós temos que olhar e ver esse plano de Deus que se cumpriu até Cristo. Então esse plano, a gente olha para o Antigo Testamento e vê que a antiga aliança, ela trouxe esse plano para cumprir até a nova e eterna aliança, que é Cristo. Tudo se cumpre em Cristo, que é a cabeça o cabeça da igreja, e todas as coisas se cumprem nele. Nós temos de ter muito cuidado com o nosso comportamento diante de Deus, não deixar levar aí pelos falsos profetas que estão aí nas redes sociais e até mesmo nas igrejas, pregando heresia, pregando coisas que não passam no escrito bíblico. Nós precisamos estar atentos para buscar aquilo que passa no escrito bíblico. Quando nós olhamos, que vemos o plano de Deus, que é um plano vivo, nós olhamos aí, nós vemos que Deus, ele cumpre o seu plano através de seres humanos. Então o plano de Deus é um plano vivo, ele é um organismo vivo, que sai lá desde Noé, passa por Sem e vai até o Cristo, que é a cabeça do plano de Deus, que se cumpre todas as coisas em Cristo. Então quando nós olhamos que tratamos de aliança, nós vemos que foi necessária uma nova e eterna aliança para que as coisas se cumprissem em Cristo, para que Cristo cumprisse todas as coisas através da vida dele. Então Cristo, ele é hoje o nosso Salvador, porque nele se cumpriu todas as coisas. Cumpriu por quê? Porque Deus cuidou para que o seu plano chegasse até o tempo de Cristo e fizesse essa nova e eterna aliança conosco, né, que pendura aí desde lá a morte e a ressurreição de Jesus Cristo
até os nossos tempos de hoje, vai até a volta de Jesus Cristo. Então, esse é o tempo da graça, da salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas porque Deus cuidou para que o seu plano não fosse interrompido, porque Deus ele não tem plano B, o plano sempre foi o mesmo, ele planejou antes da fundação do mundo, para que a humanidade tivesse essa caminhada que se caminhou até o Cristo Redentor, a salvação. Era necessário essa caminhada da humanidade para que compreendêssemos a profundidade da salvação em Cristo Jesus. E então Deus cuidou, não deixou ninguém tocar a espinha dorsal desse plano que Abimeleque quis fazer, foi tocar o plano de Deus na sua espinha dorsal, no lugar mais sensível. E Deus disse, não, aqui você está pecando contra mim, não é contra Abraão, aqui você está pecando contra mim. Devolve a Sara, ou morrerá você e toda a nação. E da mesma forma, Miriam aqui aliou ali seu irmão, quis levantar contra Moisés, que ali era o momento que Moisés era ali a espinha dorsal do plano de Deus. Deus chamou e disse, aqui você não toca não, esse aqui eu falo com ele boca a boca, e os outros eu falo em sonho e visão, mas esse aqui eu falo boca a boca. E aí é importante nós compreendermos, quando nós falamos hoje, que Deus fala com a gente, né? Que nos dá sonho e visão, Ele fala com a gente. Muitas pessoas ficam assim, achando que a gente tá mentindo, que achando que isso não acontece. Gente, Deus ele falou com seus servos desde lá do Antigo Testamento, continua falando no Novo Testamento. A gente vê ali que o Espírito Santo ele falava com os apóstolos, ele falou ali com Paulo várias vezes, o próprio Cristo falou boca a boca com Paulo, ele deu Paulo é bem claro lá em Gálatas, né? Ele recebeu o Evangelho pela boca de Cristo, foi Cristo que deu o Evangelho para ele. E a gente vê também Atos dos Apóstolos, que depois de Paulo fazer toda aquela caminhada, aquela peregrinação, fundando as igrejas no mundo gentílico todo, Paulo avisado que ele ia ser preso em Roma, mas mesmo assim ele foi para Roma, porque eram o plano de Deus para ele. E já teve igreja que quis dissuadir Paulo de ir para Jerusalém, mas Paulo não ouviu e foi para Jerusalém, porque era necessário ele ser preso e ser levado para Roma. E esse era o plano de Deus para a vida dele. E ali Jesus aparece para ele, depois que ele foi preso, ele estava em prisão, Jesus aparece para ele e enaltece ele e diz que é necessário que ele vá para Roma e dê testemunho também lá em Roma. Então veja bem, o plano de Deus é muito importante nós compreender como funcionam as coisas de Deus na nossa vida. Porque Deus fala conosco, nós só precisamos ter esse relacionamento com Ele. Abimeleque tinha um relacionamento com Ele, Deus falou com ele em sonho e livrou ele da destruição dele e da nação inteira. Deus falava com Moisés boca a boca e fala conosco até hoje. Depende de nós buscar ter esse relacionamento com Deus, buscar ter essa profundidade de Deus na nossa vida. Então vejamos bem, tudo isso acontece por quê? Porque que a pessoa, mesmo estando dentro do povo de Deus, mesmo pertencendo a Deus, pode se levantar contra o plano de Deus. E aí vamos compreender uma coisa, porque nós vivemos num mundo que está cheio de demônios. O homem, ao pecar, ele deu o seu poder que ele tinha recebido de domínio nesse mundo para o diabo. Eu tenho falado muito isso aí, né? Nesses vídeos que nós estamos tratando do reino milenar de Jesus Cristo, né? Então nós estamos aqui para compreender o porquê que foi necessário o reino milenar de Jesus Cristo. Por que foi necessário? Porque Cristo ele vem nos últimos dias, né, para retomar o domínio de toda a terra que o homem perdeu para o diabo. E o que o diabo quer? O diabo quer que o plano de Deus fracassa, só que Deus nunca fracassou e nunca fracassará.
Deus, as coisas dele se cumprem, os planos dele se cumprem, não pode ser impedido, não pode ser frustrado. E o que o diabo faz? Ele começa a convencer as pessoas, ele começa a influenciar as pessoas para ir contra os planos de Deus. E a pessoa está achando que está fazendo uma coisa boa, e no fim ele está indo contra o plano de Deus, trazendo maldição para a vida dele. E veja bem o que acontece lá em Mateus 16, do 21 ao 23. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Então veja bem, Jesus ele veio para pagar o preço por nós. Ele se fez homem, se fez carne, se fez um de nós. Veja bem, Jesus ele despojou de si mesmo, ele diminuiu e se fez menor do que os anjos, se fazendo homem, para como homem receber nele o nosso castigo, rasgando o nosso escrito de dívida. E só ele podia fazer isso, porque o homem caiu e ficou aprisionado pelo pecado. E só poderia vencer o diabo e a morte quem não tivesse mancha, era um cordeiro sem mancha. Isso é um retrato do Cristo. Lá o sacrifício que instituído por Deus ali, através de Moisés, que tinha de ser um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito. E pecado é defeito, é mancha. Então o homem não poderia se reerguer de si mesmo, e era o homem que tinha de levantar. Então o homem estava no fio da navalha, né? Ele não tinha como fazer nada por ele mesmo. Mas então vem o Cristo sendo Deus, o Verbo, Criador de todas as coisas junto ao Pai. Ele veio, se diminuiu a si mesmo, se fez menor que os anjos, se fez carne, se fez um de nós, venceu o diabo lá na tentação onde o homem caiu, né, que foi tentado pelo diabo e caiu. Cristo venceu. Então ele, depois que ele venceu o diabo, aí a próxima ação é subir na cruz e pagar o preço por nós. Então ele teve aí seu ministério terreno, pregando o evangelho, deixando o evangelho para nós, para depois subir na cruz e pagar o preço por nós. E Pedro chama de ladinho ali, né, digamos, vamos dizer que é o jeitinho brasileiro, né, chama de ladinho ali e disse: de jeito nenhum isso vai acontecer com o Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. E aí qual foi a resposta de Jesus? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendas as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então veja bem, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que Cristo não tem essa índole de xingar o seu apóstolo de Satanás. Então Jesus não estava naquele momento xingando o seu apóstolo de Satanás. Ele estava dizendo para o próprio Satanás: para trás de mim, que é o lugar de Satanás é para trás, não é nem ao lado de Jesus, nem na frente, nem ao lado, é para trás, porque ele é derrotado, Jesus já derrotou ele. Então, Jesus é príncipe, é Deus, é criador, e Satanás é um caído, uma criatura caída. E então o Satanás não pode estar à frente de Jesus nem de lado. Então Jesus não estava falando ali com Pedro, estava falando direto com Satanás: para trás de mim, Satanás. Então o que acontece? Satanás estava influenciando a Pedro para que Pedro estimulasse ali Jesus Cristo a desistir da obra redentora, porque Jesus ele veio para cumprir esse plano pelo ser humano. Jesus é o cabeça desse plano. Começou todo esse plano com a linha uma linha aí dorsal, né? Uma coluna aí, né? Uma espinha dorsal, até Cristo, que é o cabeça. Então em Cristo se cumpre todas as coisas.
Se Cristo não subisse na cruz para pagar o preço por nós, para pagar o preço das nossas dívidas, rasgar o nosso escrito de dívida, né? Assumiu a nossa culpa e pagou. Se Cristo não fizesse isso, se Pedro conseguisse dissuadir Jesus Cristo, a humanidade estava perdida, estava tudo perdido. Mas Cristo já tinha derrotado Satanás na tentação, então ele não ia cair ali na influência de Pedro. Mas ele, conhecendo, sabendo que era Satanás que estava influenciando a Pedro, ele repreendeu a Satanás. Então veja uma coisa, nós vemos aí coisas absurdas acontecendo hoje, aí em pregações mirabolantes, distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. Aí, como eu sempre tenho dito, aí, a gente vê na internet pessoas criticando o Deus do Antigo Testamento, que não é o mesmo Deus do Novo Testamento, criando divisão no plano de Deus para a nossa vida, criando problema no entendimento das pessoas. Isso é ação do diabo, de Satanás, influenciando as mentes das pessoas, que ele consegue influenciar para dissuadir as pessoas do caminho de que Cristo é a salvação. Ora, nós olhamos para a Bíblia como um todo e compreendemos o plano de salvação de Deus, que começa lá desde o início e chega a Cristo, que se cumpre todas as coisas nele, porque ele é o cabeça de todas as coisas. E como eu aprovo ao Pai que todas as coisas se congregassem nele. E primeiro Colossenses também 16 diz que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Seja principado, seja potestade, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então nele se cumpre todas as coisas, em Cristo se cumpre todas as coisas. Mas o diabo está influenciando. Agora, uma coisa que eu quero alertar a vocês: o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque o onipresente só é Deus, o onisciente só é Deus, o onipotente só é Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e nada é difícil para ele, nada é impossível para ele, ele pode todas as coisas. Por isso, ele fez um plano A e não tem plano B. O plano dele se cumpriu em Cristo Jesus, e nós, nele como corpo dele, se cumpre a redenção da nossa vida, que vai terminar de concretizar na volta dele, a qual ele nos levará para estar para sempre com ele. Esse corpo nosso corruptível, só um corpo incorruptível, para estar para sempre com ele. Então veja bem, o diabo vem aí nas suas artimanhas dissuadindo o ser humano, mas ele é onisciente? Não. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Ele estava lá influenciando Pedro diretamente, porque era um momento ímpar no tempo da humanidade, então ele próprio veio. Mas o que o diabo usa são os demônios. Então acontece o seguinte: nós temos a enxame de demônios nesse mundo todo. Eu não vou trazer aqui a revelação que Deus já me deu da origem dos demônios, porque a igreja está no leite, igual o próprio Jesus Cristo disse, que tem muita coisa que ele não poderia falar aos discípulos, aos apóstolos, porque eles não suportariam. E Paulo também disse que a igreja está no leite, não tinha como dar um alimento mais conciso, né? Um alimento sólido para a igreja, porque a igreja estava no leite, continua no leite até hoje. Então tem muita coisa que não dá para a gente pregar para essa geração de hoje, que essa geração de hoje é uma geração incrédula, uma geração que precisa começar do leite. Talvez nós estamos uma geração que precisa esquecer tudo o que aprendeu da teologia e recomeçar de novo. Olhar para o evangelho e recomeçar de novo. Porque se prega aí hoje, que a gente vê nas igrejas, que as pessoas nascem para conquistar, E a gente vê que Cristo, ele veio para servir. E quando Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, né, para nós, né, termos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, está falando de nós ter o mesmo sentimento de servir como Jesus veio para servir. E Jesus, ele não usou usufruir sendo Deus, ele não usou usufruir ser Deus. Ele veio para servir a humanidade. E nós estamos vendo aí uma humanidade que quer conquistar, só conquistar, não quer servir. Nós estamos vendo aí a cristandade de hoje, os grandes pregadores pregando aí: você nasceu para conquistar, e o servir, que fica onde?
Porque Cristo ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós temos que aprender a servir. Então talvez seja necessário esquecermos o que pregaram para nós até hoje, esquecemos a teologia moderna de hoje, que está tirando os olhos das pessoas de construir tesouro no céu para construir na terra, está tirando os olhos de Cristo, que é a salvação, para as coisas, e olharmos de fato para a Bíblia e aprendemos com Cristo, né? Temos o mesmo sentimento que Cristo teve, né? Não usurpar ser Deus, que Ele é Deus mesmo por ser Deus. Ele veio para servir a nós com sua morte, com seu corpo, né? E ensinar que nós temos que ter Ele como espelho e também vivermos para servirmos. Então, o mundo está cheio de demônios aí, amando do diabo, influenciando as pessoas a se desviar da palavra. Hoje a igreja que não prega coisas, que não prega conquista, né, que a pessoa veio para conquistar, a igreja não cresce, fica com pouquinhos membros. Quem prega a salvação hoje, corre com as pessoas de dentro da igreja. Se não pregar o mundo, não tem membros da igreja, e se ficar pregando sua salvação, as pessoas correm, fogem da igreja. Não quero essa igreja, não, essa igreja é fraquinha, que é uma igreja que promete o mundo para elas, promete conquista, enquanto o ensino de Jesus é servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, servir. Mas o diabo está influenciando as pessoas assim, como influenciou Pedro, como influenciou lá Abimeleque, como influenciou Miriam, né? E ali. Então, continua influenciando, e assim a gente olhando para o longo da caminhada do ser humano, a gente vê que em diversas ocasiões, muitas pessoas, servos de Deus, foram influenciados pelo diabo. Então, a ousadia do diabo influenciar Pedro na presença de Jesus. Ele quer fazer tudo para atrapalhar que os planos de Deus se cumpram, que a redenção do ser humano se cumpra. E a gente sabe que o que o demônio quer é corpo para eles habitar. As pessoas olham, pensam que demoniado só é aquele que sai pelado aí correndo, e igual a gente vê aquele lá de Gardalena, né? Que o Gardaleno, né? A qual saía nu, tirava roupa e quebrava as cadeias que era preso, ia para o sepulcro. A gente vê aí mesmo, eu já lutei com pessoas endemoniadas que estavam aí falando coisa com coisa e querendo fazer o mal às outras pessoas. Então, isso é quando há legiões de demônios numa pessoa só. Mas quando não é uma legião de demônio, a pessoa não sai. Tem muitas pessoas sendo influenciadas aí por demônio, que está endemoniada, mas aparentemente ela é normal. Mas está sendo usada para influenciar as pessoas a fazer o mal. Isso a gente vê aí nas pessoas aí matando, roubando. Que pensam, mas esse cara é uma pessoa normal, como é que ele foi fazer isso? Influenciada por demônios. Porque o demônio quer que as pessoas se pequem cada vez mais, se percam cada vez mais fica perdido, porque aí eles têm aonde eles habitar. Porque o que o demônio mais quer é um corpo para eles habitar. E aí eles só podem habitar no corpo que está imundo. Porque eles são imundos. Mas nós, se somos lavados no corpo de Jesus Cristo, nós não podemos permitir a influência do diabo, a influência dos seus demônios na nossa vida. Quando nós olhamos para ali, para a palavra de Deus, né, e que Paulo diz ali em Efésios, quando ele trata ali dos principados, da potestade, né, ele está revelando aí uma hoste da maldade celestial, né, que está aí com o diabo, e a gente sabe que essa revelação de Paulo, ali quando ele fala em principados, em príncipes, ele está falando dos anjos caídos, né? E aí tem muita gente que interpreta anjo caído como sendo os demônios. Não, demônio é diferente. Em nenhum momento a Bíblia fala que anjo possuiu alguma pessoa. Quando a gente vê lá em Daniel,
falando ali, tratando os anjos caídos, né, que eram os anjos contrários ali a Deus, que estava impedindo o mensageiro, o anjo mensageiro de Deus chegar até Daniel. A Bíblia trata de príncipe, não trata de demônios. Jesus, quando expulsou o demônio, ele não disse, não expulsou anjo, ele expulsou o demônio. E quando a gente vê a Apocalipse lá 12, que há uma batalha no céu, os anjos de Deus, Miguel e seus anjos, guerreando contra o diabo e seus anjos, não fala contra o diabo e demônio. Então demônio é uma coisa e anjos caídos é outra coisa. Então nós temos de compreender, olhar para a Bíblia e compreender as coisas. Então além eu já tenho vídeo falando sobre isso aí, porque o número de anjos caídos é um absurdo, são aí trilhões de anjos caídos aí. Eu já tenho vídeo falando sobre isso aí, e é muitas vezes maior do que a quantidade de seres humanos que tem nessa terra, e eles foram derrotados e lançados nessa terra, são os que estão aí nessas regiões celestiais que Paulo diz, né? Mas além disso tem os demônios também, que são números. Você vê só naquele ali, naquele homem de Gardália, né, do Gardaleno, tinha ali legiões de espírito, que é demônio, habitando o corpo daquele homem. Então veja bem, nós olhamos para a Bíblia e vemos todas essas coisas. Essa frase está aí, mas nós que somos lavados, acobertados no sangue de Cristo, que servimos a Cristo, que servimos o Evangelho verdadeiro, que viemos para servir como Cristo veio para servir, nós não somos influenciados porque eles não podem chegar até nós. Então nós temos de compreender isso. Darei continuidade no próximo vídeo, que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.